Verdades inamovíveis. Existem algumas verdades que são inamovíveis, que são o ponto de partida de todas as concepções, de todos os conhecimentos, ou, para dizer mais simples, verdades sobre as quais as demais verdades têm estabelecimento. Assim sendo, por exemplo, da unidade divina tudo parte, nela tudo se movimenta e nela tudo atinge a sagrada finalidade. Entretanto, como o faz? Não é certo que o universo dito criado se desdobra ao infinito e que nele tudo é parte e relação? Estas 10 verdades representam as matrizes de tudo quanto podemos considerar essencial. Essência, existência, movimento, imortalidade, evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade. Antes de entrar para o comentário evangélico, vamos dizer delas alguma coisa, porque elas entrarão sempre nos assuntos, como essenciais que são. Aquele dos filhos de Deus que souber penetrar o sentido que comportam, saberá pensar como se deve sobre a origem divina, o processo evolutivo e a sagrada finalidade. Saberá, por conseguinte, alcançar a alma do Evangelho, porque outra coisa ele não faz sem ser evidenciar a paternidade de Deus, a movimentação que força a evolução e o fim da evolução, que é atingir a meta final. Essência. Deus ou Espírito, a quem a palavra hebreia chama informe, pois isso quer dizer Yevé. A divina essência infinita em todos os sentidos, jamais podendo ser sondável pelo que é relativo, sempre foi reconhecido pela mentalidade humana como onipresente, onisciente e onipotente. E dos grandes iniciados ou místicos, quem mais se achegou ao ser essencial somente pôde dizer que é luz, glória, poder, sabedoria, lei, justiça, amor. Tudo, porém, de todo infinito, facultando outrossim a quem a ele se chegar. Os poderes maravilhosíssimos da divina ubiquidade, que é a virtude de estender ao infinito os poderes dos sentidos, coisa que por ora bem difícil será poderem conceber. Todavia, cada qual saiba sentir Deus em si mesmo, porque aquele que pensa estar Deus longe, por certo se coloca longe de Deus. Existência. Existir decorre de ser emanado da essência divina. Entretanto, se é impossível conhecer objetivamente a extensão do que existe, muito mais importa, entretanto, ter a mais plena consciência da existência. O mais civilizado homem do planeta, por certo que ignora seus dotes de espírito, por certo que desconhece as virtudes de que é senhor, pelo fato de não tê-las despertado ainda. O Cristo anímico, para ser conhecido, deve primeiro ser exposto. Antes de lá chegar, tudo são apenas conjecturas. Não adianta falar mais. Movimento. Tudo no universo emanado é movimentação. A linguagem de Deus é a lei dos fatos, prova a origem, a evolução e a finalidade. O movimento força no sentido da finalidade, porque Deus nada faria sem objetivo absoluto. Onde está o homem terrícola que conheça o movimento de tudo e de todos no universo emanado? Imortalidade. Somente nos mundos inferiores é que se fala sobre a imortalidade. A morte não existe essencialmente, é apenas mutação de forma. De tudo, espírito ou matéria, sobrará sempre a essência, por mais que a forma possa mudar ao infinito. Deus não sofre solução de continuidade em seus santos desígnios. Evolução.
nem se poderia pensar na lei e na justiça de Deus, integrais e acima de todas as cogitações humanas, querendo que houvesse diferença de uns para outros de seus filhos. Quando forem bem conhecidos os fenômenos de origem, de processo evolutivo e de sagrada finalidade, os absurdos religiosistas terão desaparecido, porque os falsos conhecimentos que os religiosismos possuem é que movimentam os falsos conceitos em que vivem mergulhados os homens. Espiritual e materialmente, tudo se move e evolui, embora o infinito caracterize a obra divina, e por isso se torna difícil ao homem penetrar recônditas extensões. O certo é que uma lei geral rege tudo, facilitando a visão intuitiva dos mais adiantados na escala evolutiva. Responsabilidade. Ela cresce com o grau de conhecimento de causa do indivíduo. Nos planos inferiores da vida, tudo são automatismos inconscientes e instintivos. O sexo, a pança e a cria movimentam o campo das reações anímicas ainda embrionárias. Movimentam de modo violento, e quem quiser observar notará nos seres humanos inferiores os mesmos fatores a se imporem ainda de maneira imperiosa. Somente a evolução, a conscientização, a noção das verdades sublimes do espírito é que pode fazer com que o ser renuncie, sofra por seus irmãos, deixe de revidar violentamente. A responsabilidade não é apenas subjetiva, como quer o religiosismo formalista ou mercenário. A responsabilidade é de todo objetiva, prende-se às obras sociais, mede-se pelo montante de sabedoria e de virtude que o ser põe em prática no trato para com seus irmãos. Lembrando que o divino modelo renunciou à própria vida, tudo fica dito. Bolso, estômago, sexo, orgulho e egoísmo, tais são os maiores inimigos do homem. É com muito custo que vai aprendendo a controlá-los. Reencarnação. O Cristo bastaria para tudo, se não fossem os fanatismos religiosistas a fomentarem os erros e suas consequências, porque o Cristo era de antes do corpo com o qual se apresentou diante do mundo, porque o Cristo se sujeitou à encarnação, porque se sujeitou à desencarnação, porque se sujeitou à comunicação, em seguida ao desaparecimento do seu corpo. A lei que existe é a de encarnar, de tomar novo corpo, sendo que a repetição significa reencarnar. Se o processo de encarnação não houvesse, ninguém reencarnaria. Mas, como o processo é normal na ordem biológica, a reencarnação é simples consequência. As iniciações antigas sempre souberam disso, porque sempre foram experimentais e não formais. E se ninguém tivesse adulterado a doutrina do Senhor, edificada no Pentecoste sobre a revelação, todos saberiam disso, porque o Cristo, sabendo que a linguagem de Deus é a lei dos fatos, a eles prestou culto, lembrando os fatos, os seus atos, e não os discursozinhos falazes do religiosismo rançoso e comercialista. Revelação. A revelação é o Consolador eterno, funciona simplesmente na ordem divina, que é a dita criação. Anjo, espírito e alma, tudo quer dizer a mesma coisa, sendo certo que todos os chamados livros sagrados estão fartos de lembrar os fenômenos proféticos ou mediúnicos. Enquanto estiverem de pé os religiosismos, as cleresias comercialistas, todos os erros serão cometidos contra as leis de Deus, sendo exato que a revelação será chamada coisa de Beelzebu. Entretanto, a evolução é a lei da vida, e tudo ficará esclarecido. Quem transforma as coisas do espírito em meio de vida, por certo que dificulta a marcha evolutiva da humanidade.
habitação cósmica. Desde os mais remotos ensinos iniciáticos que foram transmitidos aos homens, foram lembradas as realidades cósmicas. É absurdo que intencionem certos elementos, com pretensões a mestres espiritualistas, afirmarem-se os criadores de tais conceitos. Os mundos e as vidas, as condições e as situações estão lembrados em todos os testamentos da humanidade. Muito mais do que lembrar o cosmo, importa lembrar que o espírito é destinado a ser acima de mundos, formas e transições. Para chegar a ser Cristo cósmico, importa primeiro que realize no imo o Cristo anímico, isto é, para conduzir mundos e humanidades, importa ser acima de mundos e de humanidades. Mas para isto ainda é cedo. De longe em longe aparecerá alguém que entenda por alto alguma coisa. Sagrada finalidade. É o grau crístico. As marcas do grau crístico estão no perispírito, pois quando este atingiu o estado de luz divina, o chamado segundo estado de Deus, significa que o seu dono penetrou ao máximo na divina ubiquidade, na capacidade de estender seus poderes e suas virtudes de modo quase que infinito, ou, talvez, de fato, infinito. Como a lei de unidade que rege a chamada criação é onipresente, fica certo que aquele que atingiu a um tal estado vibratório tem, por isso mesmo, nesse fator, o elemento de sintonia ou penetração. Ao tratar de Jesus como selado, ungido ou Cristo planetário, disso falaremos. Quanto ao mais, para saber bem é necessário atingir o grau crístico. Lembramos ao leitor a necessidade de não esquecer os 10 pontos fundamentais de doutrina, porquanto não há verdade alguma relativa que não esteja formando ao seu derredor. Elas são os axiomas em torno dos quais os corolários movimentam. São as verdades-chave porque, partindo da essência divina ou Deus, encabeçam os movimentos gerais da ordem divina ou dita criação. Vamos aos comentários evangélicos por 2 motivos. O primeiro é que, no Cristo anímico, o problema das almas encontra a síntese geral. O segundo é que, no Cristo cósmico ou material, o problema da matéria encontra a sua síntese geral. E com os esclarecimentos espirituais e materiais, embasados no divino modelo apresentado pelo chamado Criador, teremos como aprender sobre a origem da matéria e a sua finalidade. Porque em todos os mundos, o Cristo é a síntese de todas as verdades. E essas verdades pertencem a Deus, não são de fabricação humana.